Imagine acordar numa manhã comum. Você se levanta, vai até o celular e ele está morto. Sem bateria? Não. Ele simplesmente não liga. Você tenta o carregador, mas nada acontece. Vai até o interruptor da luz e percebe que a casa inteira está no escuro, sem energia, sem sinal, sem resposta. Você olha pela janela e vê algo estranho. Carros parados no meio da rua, pessoas andando, confusas. Ninguém consegue fazer ligações. A internet desapareceu. A televisão não funciona. O rádio está mudo. O metrô parou. Os semáforos desligaram. Os aviões sumiram do céu. Nos hospitais, equipamentos vitais começam a falhar. Nas usinas, os sistemas de controle travam. Nos bancos, as redes caem. Nos quartéis, as comunicações cessam. O mundo inteiro apagou. Mas não houve guerra. Nenhum tiro foi disparado. Nenhuma explosão visível. Não há fumaça. Não há fogo. O que aconteceu foi silencioso, invisível e devastador. O que aconteceu foi um pulso eletromagnético. Agora pense comigo. E se, de uma hora para outra, toda a tecnologia do mundo deixasse de funcionar? Sem internet, sem energia elétrica, sem aviões, carros, satélites, hospitais, sem dinheiro, sem governo, sem socorro. O que aconteceria com a civilização? Como as pessoas reagiriam? Você saberia viver sem eletricidade? Sem redes sociais? Sem supermercados abastecidos? Sem GPS? Sem água potável? E se isso não for apenas um cenário imaginário? E se já houver uma chance real de isso acontecer? E estivermos completamente despreparados? Se essa jornada pelo desconhecido já te prendeu até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, já pensou? E ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas viagens pelas fronteiras da ciência, da realidade e do impossível. Mas afinal, o que é um pulso eletromagnético? Um pulso eletromagnético, ou EMP, é uma liberação repentina e intensa de energia eletromagnética que pode destruir equipamentos eletrônicos e sistemas elétricos em questão de segundos. Imagine uma onda invisível que viaja pelo ar, atingindo tudo em seu caminho. Cabos de energia, redes elétricas, placas de circuito, chips, sensores, satélites, tudo que depende de eletricidade, simplesmente queima, irreversivelmente. E o mais assustador, ele não precisa nem tocar diretamente nos objetos. Ele age à distância, como uma explosão invisível de radiação. Existem duas fontes principais capazes de causar esse tipo de evento. A primeira é a detonação de uma bomba nuclear na alta atmosfera. Quando uma bomba desse tipo explode a dezenas ou centenas de quilômetros acima do solo, ela não causa destruição física diretamente no chão, mas libera uma onda de radiação eletromagnética massiva. Um único artefato desses, detonado acima de um país como os Estados Unidos ou o Brasil, poderia inutilizar tudo o que for elétrico ou eletrônico num raio de milhares de quilômetros. Uma explosão invisível, mas com poder para derrubar satélites, aviões e redes inteiras de energia em segundos. A segunda é ainda mais aterrorizante, porque é natural. O Sol, apesar de ser fonte de vida, também é um monstro imprevisível. De tempos em tempos, ele libera erupções solares, explosões gigantescas que lançam bilhões de toneladas de partículas carregadas em direção ao espaço. Quando essas partículas atingem o campo magnético da Terra, elas geram tempestades geomagnéticas. E se forem fortes o suficiente, podem fritar redes elétricas, destruir transformadores, derrubar satélites, desativar radares, acabar com a internet. Tudo isso ao mesmo tempo. Parece ficção científica? Então escute isso. Em 1859, o planeta foi atingido por um evento assim. Foi a chamada Tempestade de Carrington. Na época, o mundo ainda não era elétrico como hoje. Mas os sistemas de telégrafo da época, uma das poucas tecnologias que existiam, pegaram fogo. Literalmente.
Telégrafos funcionaram mesmo desligados, de tanta energia no ar. Fios derreteram. Operadores receberam choques. Centelhas saltavam das linhas de cobre. E as auroras boreais puderam ser vistas até no sul do Brasil. Agora imagine o que teria acontecido se esse evento tivesse ocorrido hoje. De acordo com a NASA, se uma tempestade como a de Carrington atingisse a Terra atualmente, os danos ultrapassariam 2 trilhões de dólares só nos primeiros dias. E o impacto se espalharia por anos. Imagine viver num mundo onde todos os transformadores foram destruídos. Eles levariam anos para serem substituídos. Os sistemas logísticos, alimentares e médicos desmoronariam. E o caos se instalaria. E se você acha que isso é improvável, saiba que as chances de um evento assim acontecer nas próximas décadas são reais. Entre 10% e 12% de chance por década, segundo estudos recentes. E o pior, o Sol está entrando agora em um novo ciclo de alta atividade. Os picos de tempestades solares são esperados entre 2025 e 2027. Ou seja, estamos entrando agora no período de maior risco. E o mundo está preparado? A resposta é não. A maioria das cidades não possui transformadores protegidos. Poucos satélites têm blindagem contra a IMP. A internet, os bancos, os hospitais, os supermercados, todos dependem de tecnologia altamente vulnerável. Apenas algumas instalações militares e bunkers governamentais possuem proteção adequada. O resto ficaria completamente no escuro. Agora, imagine que o pior acontece. Um dia comum. O Sol nasce no céu. Tudo parece normal. Mas lá no espaço, uma gigantesca explosão solar ocorre. Uma ejeção de massa coronal. Bilhões de toneladas de partículas carregadas viajam a milhões de quilômetros por hora e atingem o campo magnético da Terra. Os satélites detectam a aproximação, mas é tarde demais. Em questão de minutos, o pulso atinge a Terra. Os primeiros a cair são os satélites de comunicação. Depois, os de navegação. O GPS desaparece. Os sinais de internet somem. A comunicação mundial entra em colapso. Aviões no ar perdem seus sistemas. As torres de controle se calam. Na Terra, as redes elétricas entram em sobrecarga. Transformadores explodem. Subestações entram em colapso. Luzes se apagam. Alarmes disparam. E o silêncio domina. Estádios de futebol, hospitais, refinarias, metrôs, tudo apaga. No primeiro dia, os bancos não funcionam. Os caixas eletrônicos não abrem. Os cartões de crédito se tornam inúteis. As pessoas correm para os supermercados, que já não conseguem operar. Portas automáticas travam. Estoques não são repostos. Não há sistema para controlar compras. As prateleiras esvaziam em horas. No segundo dia, o pânico se instala. Falta combustível. As bombas não funcionam. Caminhões param. A coleta de lixo cessa. As comunicações de emergência não existem mais. A polícia perde contato com as centrais. Os bombeiros não têm como operar. No terceiro dia, a água para de chegar nas torneiras. As estações de tratamento falharam. Sem energia, as bombas não funcionam. Os hospitais entram em colapso. Pacientes morrem em UTIs. Não há remédios. Não há sistema para localizar doações. Não há controle. A violência começa. Em uma semana, grandes cidades se tornam zonas de guerra silenciosa. Facções assumem o controle. Milhares fogem para o interior. Mas no campo, também não há salvação. A crise é global. As plantações dependem de sistemas automatizados. As redes de distribuição de alimento colapsam. O frio volta. O calor mata. Sem ar-condicionado. Sem aquecimento. Sem remédio. Sem socorro. Sem civilização. E talvez o mais assustador: não é que as pessoas se esqueçam de como viver sem tecnologia. É que elas nunca souberam. Você saberia? Você conseguiria purificar água, caçar, plantar, sobreviver? Porque, no fim, talvez o universo não precise de bombas ou guerras para nos destruir. Talvez
Bastaria um simples pulso invisível? Uma tempestade solar? Uma falha da nossa própria arrogância tecnológica? Porque a nossa maior fraqueza é a nossa total dependência daquilo que inventamos. E se um dia tudo isso simplesmente parar, você estaria preparado?